enorme na minha vida, mas eu acho que foi para os portugueses todos. Como é que foi, nessa altura, quando fazes um disparate desses, em troca de 10 mil likes, gostos, das redes sociais, como é que tu te sentiste quando, de um momento para o outro, sentiste o homem mais odiado do país? Como é óbvio, esse ódio que sentiram por mim, ninguém sentiu mais do que eu próprio comigo próprio. Portanto, mas eu porquê, fiz aquilo. Gonçalo? É exatamente por isso que eu fiz este livro, para explicar o porquê. Os motivos nunca justificam os meios e nada justifica aquilo que eu fiz, e por isso é que eu assumi o meu erro. Portanto, dei a cara por aquilo que eu fiz, assumi, paguei em tribunal por isso, paguei na rua porque fui agredido por 10 jovens, eu e não só, pessoas que estavam ligadas a mim, que não tinham nada a ver com a situação. As pessoas revoltaram-se. Sim, as pessoas revoltaram-se. A questão aqui é, eu era jovem, sentia-me completamente perdido, N problemas que eu tive, a minha relação não estava bem, não sabia do meu pai, porque o meu pai me abandonou por outros motivos, que não tinha nada a ver comigo, nem com redes sociais, nem com erros que eu tenha feito, foi decisões do meu pai, e naquela altura eu queria chamar a atenção. E, portanto, aquele vídeo foi uma chamada de atenção parva, estúpida, que Gonçalo, todos com nós muita temos... maldade, Gonçalo. Porque Eu tu acho... podias ter chamado a atenção, e eu compreendo uma criança como tu, que perde a tua avó Necas, que tu adoravas, que perde o amor do pai, porque o pai está há 8 anos sem saber do filho e o filho sem saber do pai. Eu compreendo que tu estivesses em sofrimento, mas a forma de tu mostrares esse sofrimento com essa maldade é que foi incompreensível. Deixa-me só dizer isto, não é de forma alguma para tentar passar panos quentes ou branquear a situação, eu sei bem, portanto, eu acho que as pessoas têm que pensar que eu vou viver até ao fim da minha vida com isto que eu tenho aqui dentro de mim. Tu tens esse sentido de culpa? Claro que sim. Tu hoje és um homem diferente? Sou um homem diferente. Até porque os animais fazem parte da minha vida, sempre fizeram. É isso que eu queria perguntar. Eu não posso justificar isto porque uma pessoa que veja um miúdo há uns anos queria chamar a atenção, ameaçou a mandar um animal da janela, que não o fiz, isto é importante dizer porque não o fiz. Eu agora dizer que eu gosto de animais, a maior parte das minhas tatuagens são animais, todas. Mas como é que mas tu já eras, enfim, já gostavas de animais? Sim, já sentias simpatia? Eu sempre tive animais, eu falo aqui do livro do Pantufa, que foi o meu primeiro animal de estimação, os meus avós também tiveram, atualmente eu tenho 2 gatos, e o que é importante para mim na minha vida, enquanto os meus amigos e a minha família que me conhecem sabem a boa relação que eu tenho com animais. Isto é indiscutível e eu não posso justificar nem mostrar, não posso mostrar, só as pessoas é que podem ver. E já pagaste porque foste para tribunal, e inclusive tiveste que pagar por esse crime, e tu aconteceu-te muita coisa, inclusive tiveste que sair da tua própria casa com ameaças e tiveste que abandonar a tua família para não saber onde é que estavas. Deixem-me só aqui dizer uma coisa. Em primeiro lugar, porque eu nunca tive oportunidade, não, eu já tive oportunidade, mas isto foi sempre um assunto muito delicado e complicado e nunca o fiz. Mas acho que hoje em dia tenho maturidade suficiente para o fazer. E queria pedir desculpa, em primeiro lugar, à minha família, porque sofreram todos com aquilo que eu fiz. Todos, não houve uma única pessoa da minha família que não tenha sofrido. E quando eu falo de sofrer, falo, a minha mãe foi ameaçada de morte, o meu padrasto foi ameaçado de morte, o meu irmão, fiquei sem amigos, todos os meus amigos foram postos em xeque e, portanto, afastaram-se porque não podiam pagar por uma coisa que fui eu que fiz. Inclusive, a minha melhor amiga também foi espancada, também teve desmaiado ao meu lado quando eu fui agredido. E aquilo que eu quero transmitir é, todas as pessoas que erram têm alguma coisa aqui dentro que não está bem e as pessoas precisam de ajuda. E eu, naquela altura, não soube pedir ajuda, não desabafava com ninguém. Mas estava a falar com a tua mãe. Mas é coisas simples que no momento não vêm à cabeça. Eu já tinha o problema com o meu pai, já tinha acontecido em situações e eu não queria carregar a minha mãe com mais problemas. Eu queria perceber uma coisa. Quando é que, depois dessa situação do vídeo, descreves aí que foste espancado? Portanto, sentiste a justiça feita nas ruas, digamos assim? Sim, eu tive sob o escrutínio público e fui julgado em praça pública. Portanto, eu tive sempre a minha casa vigiada, tive sempre pessoas à porta da minha casa, tive 6 meses desaparecido, sem telemóveis, internet, não sabia o que era. Tiveste que fugir. Eu tive que fugir de casa. Foi super complicado para mim, porque eu nunca deixei de ser, eu era um miúdo, eu estava completamente perdido, ainda fiz pior do que aquilo que eu queria. Que idade tinhas de altura? Isto foi há 5 anos? Que idade tinhas de altura? Agora tens 24, foi há quase 6 anos, sim, eu tinha feito os 18 há pouco tempo. 18. Portanto, as pessoas dizem muito, já eras adulto, mas não é bem assim, tem a ver eras ali com... Eras um adulto, mas eras um menino muito carente. Sim. Tu sofreste uma grande perda na tua vida, e isso impressionou-me bastante, porque tu
falas com o grande carinho de uma pessoa chamada avó Necas. Sim. E eu sei que tu falas com ela regularmente. Sim. Regularmente. O que é que achas que ela tinha para te dizer depois disto tudo, Gonçalo? Em primeiro lugar, se a minha avó estivesse viva, nada disto, o erro da minha vida não tinha acontecido. Isso é mais que evidente. Portanto, a minha avó sempre foi um suporte. Os meus pais, quando trabalhavam, eu ficava com a minha avó. E a minha avó, na nossa família, é enorme, quando eu digo, é mesmo muito grande. E eu era um dos que passava mais tempo com a minha avó. E era uma relação... É daquelas relações que não dá para explicar. Eu acho que só quem vive, todos nós que temos os nossos avós que nos tratam bem, que é aquele carinho, com atenção... Era uma ligação... Muito Só forte. de olhar para nós sabia o que é que nós precisávamos. Portanto, nem precisávamos de explicar praticamente nada. Claro. Achas que ela te dava o carinho que muitas vezes te faltou? A minha avó sempre me deu carinho desde que eu acordava até que... Porque tu tiveste uma fase da tua vida, costumas relatar isso, que das fases piores da tua vida é quando os teus pais se separam. Sim. Porque tu chegas a casa e eles fazem-te a pergunta: queres ficar com o pai ou queres ficar com a mãe? É uma pergunta Sim. muito comum que se faz e que não se devia fazer aos filhos. Era por aí. Eu fiz este livro para entrar por esse tema, que é aquilo que vai acontecendo na nossa vida em mais novos tem muita definição no que nós somos quando somos adultos, quando crescemos. Aquelas vivências, as memórias que nós temos do passado são muito fortes. A ligação que eu tive com o meu pai, para que se perceba porque é que se chega a um ponto de sentir sozinho, com falta de atenção e querer chamar a atenção para que alguém diga o que é que se passa, o que é que tu tens, o que é que te falta. Sim. O meu pai teve um acidente de carro quando eu era muito novo. E o meu pai, quando descobriu que ia ser pai, deixou a tropa para ser pai. Ele podia ter sido pai à distância, mas quis ser um pai. E o meu pai, quando teve o acidente, quase que morreu. Gonçalo, ainda foi antes dos 30, não foi? Que ele o meu pai teve o acidente aos 27 anos. Sim. Muito jovem. Ele foi uma cadeira de rodas com 27 anos. Foi o Gonçalo, criança, que recebeu o telefonema da GNR a dizer que o meu pai tinha tido um acidente grave e que estava a morrer no hospital. Fui eu que descobri quando o meu pai e a minha mãe se separaram, porque o meu pai fez escolhas erradas e acabou por destruir a nossa família, o casamento. Fui eu que descobri e que tive que contar à minha mãe. E eu sempre fui... Fizeste uma descoberta na tua vida que foi outra coisa que também me impressionou. Descobriste que não eras bem-vindo na casa do teu pai com a tua madrasta. Isso marcou-te também. Sim. Sentiste que não eras amado e que estavas a mais. Sim. E é estes 18 anos que vêm a seguir que perdes o contacto com o teu pai. Sim. Os meus pais, quando se separaram, eu fiquei com a minha mãe. Portanto, eu, além de filho e de amigo do meu pai, eu era um mini enfermeiro, porque eu tinha que fazer tudo aquilo que era necessário a nível de alimentação, cuidados de higiene, tudo o que pensem assim, tudo o que um enfermeiro faz, o Gonçalo fazia. Porque a minha mãe tinha que trabalhar e quando saía da escola era eu que fazia isso com o meu pai. Sentiste então o peso da família e dos erros todos aqui nas tuas costas? Sentiste esse peso quando eras tão jovem? Se calhar não tinhas tanta maturidade para levar, Sim, digamos a minha assim. vida sempre foi assim. Eu costumo dizer que eu na minha vida enquanto Gonçalo, neste mundo, eu nunca tive um problema, a não ser este erro que eu fiz. Porque os problemas eram sempre à minha volta. Portanto... Gonçalo, há uma parte da tua vida também que tu estás 8 anos sem saber nada do teu pai e há um dia que recebes uma notícia que foi uma notícia boa da tua vida. Que notícia foi essa? Depois, no mesmo dia, recebes uma notícia má. Sim. Isto foi recentemente, já foi este ano. Já foi aqui depois desta avalanche toda e de eu me reorganizar, ter a minha vida estável, tratar tudo aquilo que é necessário para poder ter, enquanto adulto, uma vida que é aquilo que nós todos queremos, a nível profissional, pessoal, social, familiar, tudo o que é necessário. E quando escrevi o livro, acabei de o escrever, tenho a minha editora, assinei um contrato e no dia 16 de fevereiro recebi o e-mail a dizer que o livro estava pronto. E, portanto, recebeste uma notícia também muito triste. Sim, e ao final do dia recebi a notícia, eu sou filho único, já não tinha contacto com o meu pai há 7, 8 anos, e recebi uma chamada a dizer que o meu pai estava no hospital a horas de morrer, portanto. Ligado eu não às sei como é máquinas. que as pessoas pensam que se lida com isto, não sei se alguém algum dia vai conseguir explicar a alguém como é que se lida depois de toda a história que eu tenho, Claro. depois do disparate todo que eu fiz, e atenção que a culpa nunca foi do meu pai. Eu acho que o meu pai só me deu ali mais um motivo para eu andar meio perdido. Mas ficou muita coisa por dizer ao pai. Ficou. Eu tenho um capítulo com perguntas para o meu pai que nunca vou ter resposta. Portanto, eu cheguei a dizer à minha mãe e às minhas amigas que estava receoso de quando visse o meu pai, porque eu sempre achei que iria ver o meu pai e acabei por ver. O que é que iríamos falar, o que é que Mas já iríamos não sentir. conseguiste falar com ele? Não, não. Ele estava ligado às Ele máquinas. estava em Évora, já estava Se mesmo... ele estivesse vivo, o que é que tu lhe querias dizer, Gonçalo?
eu queria perguntar ao meu pai se de alguma forma o magoei alguma vez, se ele alguma vez deixou de gostar de mim. E que no fundo que o amavas, não era? E que nunca lhe tiveste coragem de dizer. O meu pai, eu acho que tive sempre para o meu pai que nunca lhe faltei e que o meu pai me faltou na altura mais difícil da minha vida. A vida de um adolescente é a vida mais difícil de todos nós. Todos os que me estão a ver, o Duarte, a Ágata, sabem, da nossa adolescência.